Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia aqui juntos, reunidos, para a gente poder estar aí aprendendo um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor, para nós estarmos aí crescendo, prosseguindo, né, conhecendo um pouquinho mais do nosso Pai, do amado das nossas almas e prosseguindo em conhecê-lo. Bom, antes da gente estar falando da escola dominical, eu queria fazer um convite. O mês de setembro, para quem não sabe, é o mês que nós comemoramos o dia da escola dominical. Geralmente é feito no terceiro domingo, e o Departamento de Educação Cristã Metodista, ele está aí com uma programação ao longo do mês, com muita coisa legal, com lives semanais. As lives são, se não me engano, às quartas-feiras, 8 horas da noite, pelo Facebook e pelo YouTube. Mas nós vamos ter aí vários seminários, com temas assim bem legais. Um dos temas de um dos seminários, que inclusive eu quero poder participar, fala do uso oportuno, oportunista da Bíblia. Vai ter tema falando sobre racismo, tem bastante coisa legal. E eu gostaria de te convidar para poder assistir as lives. Como eu disse, é só entrar na página do YouTube do Departamento de Educação Cristã Metodista ou no Facebook. Já os seminários é necessário entrar na página, no site da Escola Dominical, tá? E se inscrever através dos formulários, porque os seminários eles vão ser online e eles têm limite, né, de pessoas para poderem participar. Bom, fica o convite. Os seminários eles vão ser, começam a partir do dia 15. Eles vão ser de 7h30 da noite a 9h30 da noite. E as lives, como eu disse, estão acontecendo nas quartas-feiras a partir das 20 horas. Então aí, pessoal que trabalha durante o dia, mas à noite já está em casa, quiser estar participando, eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento para toda a igreja. Bom, e justamente por nós estarmos aí no mês da escola dominical, eu resolvi trazer uma lição que eu creio que é bem importante. Todos nós, né, que nos consideramos cristãos, sabemos que é algo importante, mas como eu sempre digo, saber não significa fazer. E o tema da nossa lição é Bíblia, como ler. Muitas pessoas dizem que não leem a Bíblia porque não entendem. Só que nós já ouvimos várias pessoas, né, sejam pastores, sejam não pastores, falar algo que é muito verdadeiro, né, que é que a Bíblia é o único livro que o autor está junto para tirar todas as nossas dúvidas. Então, a nossa lição hoje, ela tem como objetivo despertar em nós, através da vida de Jesus e através das orientações do apóstolo Paulo. Nós vamos pegar, né, 2 textos aqui como base, em cima, né, do nosso mestre, do nosso maior modelo, e do apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, um grande pregador, propagador das boas notícias, de como ler a Bíblia, por que ler a Bíblia, trazer esse despertamento para que não fique só na nossa mente como é importante. Na verdade, irmãos, eu prefiro pensar que ler a Bíblia não é importante, não é fundamental. Ler a Bíblia é vital, tá? Importante a gente pode acabar deixando passar. Fundamental pode ser que a gente nem esteja muito ligando aí muito para o fundamento. Agora, vital é algo que você não vive sem. Bom, antes da gente ler a palavra, eu gostaria que nós estivéssemos orando. E ainda assim, antes de ler os nossos textos, eu gostaria de fazer algumas perguntas aí para sua reflexão. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de te conhecer e prosseguir e te conhecer através das Escrituras. Obrigada, Espírito Santo. Eu creio que a tua presença é real em nosso meio. Dai-nos direção, dai-nos condução dentro das Escrituras, mas também nos ensina como aplicar e como viver a nossa vida pautada nas orientações dela. Abre, Espírito Santo, o nosso entendimento. Como eu sempre te peço, que não seja apenas um momento de conhecimento por conhecimento, mas que verdadeiramente venha gerar transformação nas nossas vidas através da renovação da nossa mente pela tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Antes da gente ler, mas se você quiser, você já pode ir aí se organizando, nós vamos ler Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, e nós vamos ler 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou te fazer algumas perguntinhas básicas, ok? Depois eu explico o porquê das perguntas. Primeira pergunta é: quantos livros a Bíblia tem? Né? A Bíblia é composta por livros. Quantos livros a Bíblia tem? Essa é fácil, né? Quem escreveu a Bíblia? Você sabe quem escreveu a Bíblia? Essa também é fácil, né? Agora vem uma mais difícil. Qual é o menor versículo da Bíblia? Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? É Jó 3:2. Bom, por que dessas perguntinhas iniciais? Não é para que você pense que a nossa lição é para simplesmente você ter conhecimento de fatos da Bíblia. Ao contrário, né? O nosso objetivo aqui é despertar a necessidade e importância não só de saber que a Bíblia tem 66 livros, que foi escrita através da vida de várias pessoas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nem que o menor versículo da Bíblia é Jó 3:2. Mas muito mais do que isso, é que você reconheça a Bíblia como a palavra de Deus e que você venha conhecê-la. E aqui eu já quero compartilhar uma frase que o pastor Paulo Borges fala, que eu peguei para a minha vida, e isso vai para as pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia porque fala que não entende. Realmente, nem tudo é nos dado a conhecer. E muito mais do que a gente se preocupar em entender exatamente tudo, cada vírgula, cada tio, cada acento, procure conhecê-la. E o pastor Borges, ele faz uma comparação muito engraçada. Ele é casado há 34 anos e ele fala: tem coisas até hoje que eu não entendo na minha mulher, mas eu conheço a minha mulher. Então, amados, nem tudo Deus nos dá a conhecer e nós não vamos entender exatamente todas as vírgulas, todos os parênteses, tudo que está ali. Mas se você conhecer o Deus da Bíblia, é isso que importa. E para conhecer Ele é através da palavra. E, claro, seguir ali tudo que está escrito. Não adianta a gente conhecer e não aplicar. Vamos então ao nosso texto? Primeiro texto da gente é Mateus 7, 28 e 29, que diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. O nosso segundo texto é 2ª carta a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 15. Abre rapidinho aí, que diz assim: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se vergonhar e que ensina corretamente a palavra de Deus. Eu estou usando a NVT, né, que você já deve ter percebido que é a versão que eu mais gosto de ler. Talvez na sua Bíblia vai estar escrito, né, que maneje bem a palavra do Senhor. Mas, gente, é tudo a mesma coisa, a gente chega lá. Bom, vamos começar a falar de Jesus? O nosso grande exemplo, amado das nossas almas. O texto que nós lemos aqui em Mateus 7, 28 e 29 é o final do Sermão do Monte. Sermão do Monte, né, que começa lá no capítulo 5, no versículo 1, e vai encerrar aí no capítulo 7, versículo 29. Bom, a gente sabe, a gente conhece, inclusive, esse sermão como o reino de ponta cabeça, porque a gente vai ver Jesus trazendo uma série de desfazimento de equívocos, por assim dizer, e a gente vai ver ao longo dos evangelhos, não apenas aqui, porque, como nós falamos aqui, é o Sermão do Monte, né? Mas a gente vê Jesus aí muito preocupado com essa questão do ensino, com essa questão do aprender a palavra de Deus. Tanto que a gente vai ver Jesus pregando em vários lugares, né? No templo, nas casas, nas sinagogas, ao ar livre, né? A gente tem aí Jesus pregando dentro do barco de Pedro, né? A gente vai ter aí Jesus ensinando na casa de Marta e Maria, a gente vai ter Jesus no templo, a gente vai ter Jesus na sinagoga. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar a respeito das Escrituras. E a gente leu aqui que isso, a maneira como ele ensinava, deixava o povo admirado.
Só que para muito além do método, vou botar assim, né, da pedagogia, da didática de Jesus, eu creio que o ponto mais importante era o fato de Jesus ele trazer, como eu disse, um desfazimento, né, de uma interpretação equivocada pelos fariseus e pelos escribas. E Jesus, a gente vê uma preocupação no aprofundamento da compreensão daquelas pessoas. Jesus ele foi determinante para aquelas pessoas que não tinham acesso a Deus, que era para que elas fossem acolhidas e tivessem suas vidas transformadas. E, diferentemente do que propunha aí os fariseus e os escribas, e aí eu faço até uma correlação, nós pais, nós igreja, eu acho que nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós fomos iguaizinhos os fariseus e os escribas e apresentamos para as nossas crianças, apresentamos para os nossos adolescentes o evangelho como uma lista de regras de pode e não pode. E o evangelho não é isso. O evangelho, Paulo vai falar que ele é o poder de Deus para salvar, para transformar. O evangelho, ele é a boa notícia, né, que o amor nos amou. Ele não é uma lista de regras de pode e não pode. Tem as orientações, é claro, mas não é basicamente isso. E eu creio que muitas vezes nós nos comportamos, ora como os fariseus e os escribas e ora como os gálatas. Paulo vem falar que os gálatas estavam sendo ensinado para eles outro evangelho. No fundo, a gente sabe que não existe outro evangelho. Então, o que Paulo estava querendo dizer é que era um falso evangelho. Um evangelho incompleto. Um evangelho incompleto não é um evangelho, não é o verdadeiro evangelho. Então, muitas vezes nós, ao invés de usar da maneira correta a autoridade que Deus nos deu como pai, como os líderes, nós usamos de um terrorismo, né? O evangelho completo, ele é de Gênesis a Apocalipse, ele não é apenas que o amor nos amou, começa com isso, mas vem trazer o que Paulo chama de bendita esperança, que a gente vai aprender lá no livro de Apocalipse. E muitas vezes a gente apresenta o livro de Apocalipse como um livro de terror, e é um livro de esperança para os que creem. Então, se você já fez isso como eu, se arrependa, peça perdão a Deus, peça perdão para os seus filhos, e a partir dessa lição de hoje, vamos ler mais a Bíblia, vamos aprender, e vamos tentar fazer as coisas do jeito certo, ok? Bom, Jesus, com essa preocupação, dessa compreensão por parte do povo, né, do real significado das Escrituras, e também trazendo aí essa quebra de ensinamentos errados, a gente vai ver que Jesus ele colaborou entre tantas coisas, muitas, mas nós vamos citar apenas algumas, para a verdadeira compreensão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é também conhecido como Decálogo, e eu vejo que até hoje, em pleno século XXI, algumas pessoas têm uma ideia errada do que é os 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos, que não. Bom, os 10 mandamentos, eles foram feitos para educar o povo, mas também para proteger o povo. Deus, quando deu a lei, deu os 10 mandamentos, e depois vai dar todas aquelas leis através todas as leis não, né? Da lei através de Moisés, ele estava simplesmente protegendo, procurando proteger, né? A lei, entre aspas, tá, amados? Só para a gente tentar ter uma compreensão melhor do porquê da lei, mas é como se fosse uma graça manifestada. Porque a gente tem que entender que o povo queria entrar na terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel, mas que era uma terra dominada por um povo morto em delitos e pecados, um povo violento, um povo cruel, um povo pecador. A terra que Israel iria entrar para poder ocupar era um povo que tinha acabado de sair de uma escravidão. Era um povo que ficou mais de 400 anos sendo subjugado
Então eles tinham uma mentalidade de escravos, eles tinham uma mentalidade de escravidão. E então Deus vem e traz uma série de orientação, não apenas para educar o povo, mas para também mostrar o caminho para o povo. E ao longo, né, dos anos que foram se passando, dos séculos, até chegar nos escribas e fariseus, muita coisa foi distorcida por uma interpretação equivocada. Inclusive, coisas foram acrescentadas, né? A gente vê alguns comentaristas colocando que até a quantidade de passos nos sábados eles colocaram, coisas que não tinha nada a ver, que não existiam. E então Jesus vem, né, trazendo esse ensinamento para o povo, e uma das coisas para as quais Jesus colaborou, conhecendo as Escrituras, a gente não pode esquecer que Jesus era 100% Deus, mas também era 100% humano. Jesus não esteve aqui em espírito, apenas em espírito. Jesus não era uma força cósmica. Não, Jesus veio em carne para provar para nós que é possível sim. Então, Jesus trouxe aí uma verdadeira compreensão dos 10 mandamentos para trazer liberdade àquele povo. Aquele povo continuava oprimido por aquele monte de regras, por aquele monte de listinha de pode e não pode. Bom, Jesus também ele veio resgatar o verdadeiro sentido do sábado. Né? A gente vai ver algumas passagens, como em Marcos 2, 27 e 28, os fariseus e escribas apavorados, porque Jesus, ai meu Deus, ele curou no sábado. E Jesus ele vem nos lembrar que não foi o homem que foi feito para o sábado que foi feito para o homem. E ele foi feito por uma preservação da vida. Né? O sábado ele foi instituído, criado para proteger a nossa vida. Veja bem, de novo, Israel vinha de mais de 4 séculos de... como é que eu vou colocar? Fugiu a palavras, irmão. De escravidão. Não era essa palavra não, mas de escravidão. E estava entrando numa terra, e a gente sabe que escravo não tem feriado, não tem sábado, domingo, né? Eles trabalhavam de segunda a segunda, se existisse segunda a segunda naquela época. E aquele povo estava indo para tomar posse, entre aspas, para reinar, né? E aquele povo, ele tinha que ter consciência que ele não tinha que trabalhar de segunda a segunda, até porque a terra e os animais também precisavam descansar. Né? Tanto que Deus instituiu o ano do jubileu, que nunca foi respeitado pelo povo de Israel. Mais um dos motivos que Israel, no caso Judá mais precisamente, vai para um cativeiro. Né? Eles vão ser aí, sofrer ataques dos assírios, Israel por parte dos assírios, Judá por parte dos babilônicos, e porque eles não respeitaram. Então Jesus diz, é lícito, ele poderia curar, era a vida, ele estava gerando vida, por que não podia gerar vida nesse dia? Então Jesus ele vem resgatar o verdadeiro sentido do sábado, que é uma proteção. A gente precisa descansar, é o Shabá de Deus, é o descanso. Não significa que parou, acabou ali, mas cessou. É hora de descansar, é dia de contemplação, é dia de fazer o bem sim, é o dia de gerar vida, é o dia de se entregar, de se derramar e de novo, não de viver aí uma listinha de pode e não pode. Jesus também veio mostrar a verdade, colaborou, né, para mostrar a verdade sobre a função do templo. E aí, a gente vê lá em Marcos 11, 15 e 17, né, Jesus expulsando, e aí Jesus vai fazer referência ao Antigo Testamento. A minha casa será chamada casa de oração. Inclusive, isso é algo muito importante para nós hoje. Né? A igreja, ela é casa de oração. E ela é casa de oração não porque ela faz orações esporadicamente ou porque ela tem momentos de oração, mas porque ela é mantida em oração. E nós precisamos nos colocar numa posição de estabelecer, vou botar assim, de estabelecimento de cultura de oração. E aí fica uma dica de um livro, né, para quem gosta, pastor Michael Duque Estrada, Cultura de Oração.
Pastor Michael Duke, ele fala que já passou da hora da igreja se posicionar no seu lugar de orar. Ora vem, Senhor Jesus. E mais do que estabelecer turnos de oração, a igreja ela precisa estabelecer cultura de oração. Bom, Jesus também colaborou para trazer outro conceito de pureza diante de Deus. Mais uma vez, os escribas e fariseus, com a sua tradição religiosa, eles tinham todo um ritual de purificação externo. E Jesus, lá em Marcos 7, do 1 ao 23, a gente vai ver aquela passagem onde os escribas e fariseus eles vão contestar o fato de não lavarem as mãos para poder comer. E Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, até porque o que entra desce para o seu estômago e é expelido. Hashtag tradução, comeu foi no banheiro, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aquilo que sai da boca do homem que é o problema, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus veio mostrar para aquele povo um outro conceito de pureza. Mas Jesus pôde fazer tudo isso porque Jesus conhecia as Escrituras, que na época deles era a Torá, que é a lei, os profetas. Era isso que se resumia praticamente a Bíblia deles, mais os salmos, sim, mas eles eram muito focados aí nas leis e nos profetas. E Jesus, ele vem apontar os caminhos verdadeiros, sempre pautado dentro das Escrituras. E a gente sabe que isso gerou incômodo, um incômodo muito grande. Por quê? Jesus estava estabelecendo cultura. Jesus estava apresentando, como eu disse, um reino de ponta a cabeça, que ia de encontro a todas aquelas interpretações equivocadas, religiosas, tradições religiosas que oprimiam, que matavam e não traziam vida. E a gente sabe que Jesus gerou incômodo de tal maneira que começaram a tramar a sua morte. Mas o mais importante é que Jesus ele não desistiu. E ele é o nosso modelo. Jesus priorizou o ensino. O ensino libertador, que desfizesse qualquer interpretação equivocada da lei. E a gente vê essa preocupação de Jesus lá no Sermão do Monte, novamente no capítulo 5, onde a gente vai ver várias expressões do tipo: vocês ouviram o que foi dito, porém eu vos digo. Isso sinaliza a preocupação de Jesus em aprofundar a compreensão da lei, trazendo um conhecimento mais coerente com o projeto divino de salvação, do qual Jesus era o porta-voz. Bom, eu acho que aqui já tem motivo suficiente para a gente sair desse lugar de eu não entendo a Bíblia. Amado, só um minuto. Desculpa, amados, chamaram aqui. Voltando. Bom, o segundo texto que a gente leu foi segunda carta a Timóteo. É uma orientação de Paulo, ao nosso jovem pastor Timóteo. E a gente leu, voltando aqui rapidinho, Paulo orientando, que era para Timóteo se esforçar sempre para receber, ou seja, se apresentar aprovado diante de Deus, como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Enfim, a gente vai ver aqui Paulo também preocupado com uma preocupação adequada das Escrituras. E a gente vai ver essa preocupação não apenas aqui com Timóteo, mas com todas as igrejas que Paulo pastoreou, que Paulo fundou, que Paulo ajudou a cuidar. E a gente precisa lembrar que nesse momento aqui a igreja ela vivia já um contexto de falsos mestres, onde pessoas elas aderiam ali, ao cristianismo, não para conhecer a Deus, não porque elas foram salvas, não porque elas queriam ter Jesus na vida delas, mas simplesmente por ganância. A gente pode ver isso em 1 Timóteo 6,15. Então a insistência na sã doutrina era muito necessária, não só para Timóteo, mas para toda a igreja. E nesse versículo que nós lemos, que é o versículo 15, a minha versão está um pouquinho diferente,
na minha versão não tem a palavra manejar, mas tem a palavra, na verdade, correta, o significado correto. Porque manejar, correto não, desculpa, melhor, um significado mais claro. A palavra manejar no original, ela é a palavra ortotomeo, que significa interpretar corretamente. E aqui é importante a gente entender que quando Paulo faz essa orientação, não era apenas para combater os desvios, né, que estavam se levantando ali contra essa doutrina, mas também para não desanimar, né? Não era apenas para que Timóteo tivesse conhecimento da palavra para combater as heresias que estavam se levantando, mas para que ele também não desanimasse. E é muito importante, gente, é muito importante a gente interpretar corretamente a palavra. É claro que é a luz, né, aí do Espírito Santo na condução dele, porque a gente vê que muitas pessoas se frustram no meio do caminho justamente por não entender. E quer ver um texto bem interessante que as pessoas usam muito? É Romanos 8, 28, você com certeza também já conhece, que as pessoas às vezes elas repetem como um mantra, e quando as coisas não acontecem elas desanimam na fé. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Isso é um versículo muito conhecido, que a gente gosta muito de falar, principalmente nos momentos de necessidade, mas a gente tem que entender e entender corretamente esse versículo, porque eu creio que todas as coisas cooperam, mas a questão é o que é estar bem para você. Porque o que for estar bem para você é ter dinheiro, no dia que faltar dinheiro você não vai crer nesse versículo. Se estar bem para você ter saúde, se faltar saúde, esse versículo vai parar de ter um significado. E a gente tem que entender que coopera para o bem. E estar bem, o que é estar bem? É ter Jesus, fim. Aí sim, a gente pode passar a circunstância que for, tudo vai cooperar. E lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar, Jesus, valeu a pena. Então, além de combater, de ter autoridade e competência para combater aqueles desvios na fé, era para que ele também não desanimasse. Bom, Paulo ele reforça também o fato de que as escrituras são um testemunho do que Deus fez através da história. E aí, se a gente andar um pouquinho mais para frente aí, 2 Timóteo 3, 16, 17, a gente vai ver Paulo falando que as escrituras sagradas, né, ela é útil para ensinar, corrigir, educar na justiça com uma finalidade. Qual finalidade? O aperfeiçoamento dos santos. Então, gente, olha a importância da gente ter a nossa leitura devocional, nós já vamos falar sobre isso, e da gente fazer o estudo da palavra. Olha a importância para a nossa vida, como eu disse, não é fundamental, não é importante, é vital. É vital porque vai nos aperfeiçoar, vai nos capacitar, vai nos preparar, vai nos levar para mais perto de Deus, vai nos levar num relacionamento de intimidade, de comunhão muito mais profundo. A gente se conecta com Deus quando a gente está lendo a palavra. Bom, o apóstolo Paulo também sabia da importância das escrituras para a gente ter uma vida saudável, né? E nos tornarmos um exemplo a ser seguido. Isso a gente encontra lá em 1 Timóteo 4,12. Por isso ele vai fazer essas orientações. E aqui tem um ponto bem importante que Paulo vai dar aqui a Timóteo. Uma orientação muito importante. Além, né, dele falar de se esforçar, de manejar bem a palavra, de se apresentar aprovado diante de Deus, ele vai falar para Timóteo não perder tempo com discussões desnecessárias. Mas esse tempo que ele perderia em discussões desnecessárias era para ele que se ocupasse no exercício da fé. Como? Lendo, né? Estudando, trazendo à memória tudo aquilo que dá esperança e, claro, como eu disse, aplicando as escrituras. Bom, falamos aí, né, sobre duas pessoas muito importantes que vêm nos mostrar aí
a importância de estar estudando a Bíblia, como isso interfere na vida das pessoas e na nossa própria vida, principalmente. E a nossa revista ela traz algumas dicas, por assim dizer, para a gente fazer aí a leitura da palavra. Seja ela uma leitura devocional, seja ela um estudo. E aí, a nossa revista, ela vem trazendo para a gente que a Bíblia, ela precisa ser lida, primeiro, em atitude de adoração, com reverência e sem pressa. Então, amados, há muito tempo a gente já fala de vida devocional, né? E a gente sabe que a gente precisa tirar um tempo, né? Procurar um ambiente sem interferência. Você vai falar, Aline, na minha casa não tem ambiente sem interferência, então talvez acordar um pouquinho mais cedo. O nome disso é subjugar a nossa carne. Procurar, né, um ambiente tranquilo, onde as pessoas não vão ficar te atrapalhando. Procura deixar o celular no modo avião, avisa que você vai orar e ler a Bíblia, que você não quer que ninguém fique te atrapalhando naquele momento. Não deixa o telefone ligado, principalmente com a internet ligado, porque vai tirar a sua atenção. Não faça isso. Deus é nosso Pai, Ele é Rei, Ele é a pessoa mais importante. Então a gente precisa realmente ler a Bíblia em atitude de adoração e em reverência e sem pressa. Segundo, a gente precisa ler a Bíblia sistematicamente, tá? O que é isso? Estabeleça horário. Aline, tem tanta dificuldade, por onde que eu começo? Pega o plano de leitura. Eu estou seguindo um plano de leitura de 1 ano. Talvez você fale, Aline, eu não tenho tanto tempo, né? O plano de leitura de 1 ano, a gente lê basicamente entre 3 a 4 capítulos por dia. Em 1 ano você lê. Eu tenho mais tempo. Pega um plano aí de leitura de 6 meses. Eu não tenho tanto tempo. Lê menos. Lê 1 capítulo, mas leia, tá? E algo muito importante, que inclusive não está aqui perto de mim, mas não tem problema. Algo muito importante que eu tenho que melhorar nisso, tenha um caderno e uma caneta, registre o que Deus estiver falando com você, né? Nem sempre Deus vai falar, mas quando ministrar, vai lá, escreve. Talvez você fale, Aline, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado. Amado, pega o seu horário de almoço, em vez de você ficar entrando no WhatsApp, no Instagram, olhando a vida dos outros, né, correndo o risco de cair aí na armadilha da comparação, leia sua Bíblia. Talvez você não tenha horário de almoço, mas você vai de ônibus, leia sua Bíblia. E aproveita e coloca um bloco de notas se for no celular, porque se Deus falar alguma coisa, você vai lá no bloco de notas e escreve. Mas leia a Bíblia. Bom, a gente precisa ler a Bíblia também de uma maneira reflexiva, né? Ela precisa ser lida reflexivamente. O que isso quer dizer, gente? Traduzindo aí, meditação bíblica, que não tem nada a ver com meditação oriental, tá? Meditação oriental é esvaziar a mente, ficar vazio. Não, meditação bíblica é nos esvaziar de nós mesmos e nos encher com as verdades bíblicas. E aí, nós temos vários exemplos, principalmente nos Salmos, e tem um Salmo muito conhecido, né, que o salmista fala, ó minha alma, por que estás tão abatida? Né? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Isso é meditação, é falar com a sua alma a respeito de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia reflexivamente, ou seja, a gente precisa comparar a nossa vida com o que as Escrituras estão falando. A gente precisa procurar as promessas, as orientações, olhar os mandamentos, tentar obedecer com a ajuda do Espírito Santo. E aí fica uma dica de oração, antes de você ler a Bíblia, quando você tirar esse tempo, eu aprendi essa oração e eu quero compartilhar. Peça ao Espírito Santo para te dar orientação, para te dar direção, para te dar revelação das verdades bíblicas. Mas não só isso. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a aplicar e a viver essas verdades bíblicas. Então fica a dica, né? Ore, Espírito Santo, me dá a revelação da sua palavra, fala comigo, se conecta, né? Eu quero estar ligado com o Senhor, fala comigo. Mas não só isso, Pai. Me ensina como viver.
me ensina a praticar, a colocar em prática. Bom, a Bíblia também precisa ser lida coletivamente, né? Eu disse na última escola dominical, na nossa última lição, que igreja é o quê? Uma família para o pai, uma noiva para o filho, um templo para o espírito. E igreja é nós. Igreja não é uniformidade, todo mundo pensando igual. Igreja é unidade, é o ajuntamento dos diferentes com um só propósito. E aí, nós precisamos ler a Bíblia coletivamente. Nesse tempo de isolamento social, a gente vê aí várias pessoas criando os grupos de devocional. Inclusive, eu conheço uma pessoa que há uma semana atrás, mais ou menos, ela colocou no stories do Instagram dela, chamando o pessoal para criar aí um grupo de devocional. Isso é muito legal, né? Para a gente ler a Bíblia, para a gente compartilhar a experiência. E principalmente por estarmos distantes, eu acho que nesse momento é mais ainda fundamental ter esses momentos de leitura coletiva. A gente pode ter encontros virtuais, né? Como eu disse, a escola dominical está com uma programação extensa aí, todos online, todos gratuitos. E claro, a escola dominical, né, gente? Que inclusive vocês já devem ter percebido que nós não falamos escola bíblica dominical, porque a Igreja Metodista entende que a escola dominical ela é muito mais do que um lugar para se estudar a Bíblia. Ela é um espaço de troca de experiência para crescimento do corpo de Cristo. Então nós estamos ali para ler e só estudar a Bíblia sistematicamente? Claro que não. Ela é o nosso fundamento, é a partir dela, é a luz dela, mas é um lugar de troca de experiência, de crescimento. A gente falou aqui de como a Bíblia precisa ser lida. Mas não é só isso, né? A gente leu como ela precisa ser lida, mas não é simplesmente apenas ser lida. A gente precisa dar um significado a essa leitura. Obviamente, fazendo a luz na direção do Espírito Santo, mas a gente tem algumas coisas que nós podemos fazer, né, para poder trazer significado a essa leitura. E aí a gente já começa com John Wesley como nosso exemplo, ok? John Wesley ele lia a Bíblia pelo menos de manhã e à noite. O nome disso é regularidade, ok? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa fazer ela, a partir de agora, fazer essa leitura com regularidade. Segundo, nós precisamos fazer com unidade de propósito. O que é ler a Bíblia, fazer a leitura bíblica com unidade de propósito? Amados, é ler a Bíblia não por curiosidade, mas porque realmente você quer conhecer o seu Pai. Você realmente quer conhecer o seu Deus e a vontade dele. E aqui, falando de curiosidade, eu creio que a primeira coisa, talvez não de todos, mas quando a gente fala de curiosidade na Bíblia, eu creio que a maioria vai lembrar de Apocalipse. Né? Apocalipse é aquele livro que todo mundo tem curiosidade, quer saber, porque é meio estranho, com umas figuras de linguagem um tanto estranhas, e as pessoas têm muita curiosidade. E eu escutei uma frase, um pastor falando a frase de outro pastor, né, teólogo, que já faleceu, que é o Dr. Russell Shedd, que ele fala que a escatologia, e aí a escatologia é o estudo do fim de todas as coisas, não só do livro de Apocalipse. O Dr. Russell ele dizia que a escatologia não é para responder às nossas curiosidades. A escatologia é para despertar a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aí, queridos, nós precisamos ler a Bíblia em unidade de propósito, querendo conhecer o Pai e a vontade dele, não por curiosidade. Nós precisamos também fazer essa leitura com correlacionamento. O que é isso, gente? É comparar, né? Comparar a Escritura com a Escritura. E aí eu queria deixar algumas dicas, né? Quando você for fazer a sua leitura devocional, procura ter uma Bíblia sem nada, sabe? Sem notas, sem comentários, só com referências cruzadas mesmo. As referências cruzadas, elas são importantes para a gente fazer essa comparação da Escritura com a Escritura. Por quê? Porque senão você vai ler condicionado
a interpretação de outra pessoa. E a sua leitura devocional, o seu momento devocional é seu, é único. É você e Deus. Não é na perspectiva, na visão da devocional ou de estudo de outra pessoa. É você e Deus. Então, na sua leitura devocional, pega uma Bíblia sem nada. Faça você as anotações daquilo que o Espírito Santo ministrar na sua vida. E aí sim, quando a gente for fazer um estudo, e aí eu dou um outro conselho. Tenha uma Bíblia de estudo bíblico, não uma Bíblia de estudo temático, tá? A Bíblia de... O que é uma Bíblia de estudo bíblico e uma Bíblia de estudo temático, querido? Bíblia de estudo bíblico NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Bíblia de estudo, inclusive, que eu quero, né, é um desejo aqui, mas que o Pai ainda não concedeu o desejo no meu coração, que é a NVT, Bíblia de Estudo NVT. E o que é uma Bíblia de estudo temático, gente? A Bíblia da mulher que ora, a Bíblia do obreiro aprovado, a Bíblia da Joyce Meyer, a Bíblia de N coisas. Isso é uma Bíblia de estudo temático e é muito boa. Para quando a gente for fazer uma reunião de mulheres, quando a gente for fazer uma reunião de homens, quando a gente for, quem sabe, fazer aí uma comemoração do Dia das Mulheres, Dia das Mães, falar sobre essa questão da intercessão, da oração na vida da mulher, do homem. Mas para você fazer o seu estudo bíblico, tenha uma Bíblia de estudo bíblico apenas, não uma Bíblia de estudo temático, ok? Bom, a leitura bíblica ela precisa ser feita com devoção, ou seja, pedir e receber orientação. Não adianta pedir e não estar atento para receber a orientação do Espírito Santo. E com resolução. O que é isso, gente? Colocar em prática tudo aquilo que você leu, que você aprendeu, que o Espírito Santo ministrou na sua vida, ok? Para a gente encerrar, a palavra alimenta e sustenta o seu povo, acrescentando fé. Ela é sabedoria de Deus que tem poder para salvar as nossas vidas e nos transformar em pessoas melhores. A leitura devocional e o estudo da Bíblia, elas não são apenas caminho para interpretações corretas, elas são, como eu disse, vitais. E ao refletir sobre o texto, nós vamos aprendendo que ele não pode ser usado de forma irresponsável, mas com temor e tremor diante de Deus. Como diz um velho ditado no meio da igreja, inclusive o bispo Paulo Lockman também diz isso, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Amados, não use texto fora de contexto, por favor. Leia um capítulo antes, leia um capítulo depois, não fala besteira, tá? Pra gente encerrar aqui, quer ver um versículo que o povo usa completamente fora do contexto e errado? Os humilhados serão exaltados. Isso não existe na Bíblia. Amados, o versículo correto é: os que se humilham serão exaltados. Não é os humilhados serão exaltados. E a gente cansa de ver o povo colocando isso, mas você não vai mais escrever isso. Eu tenho certeza que depois dessa aula você não vai mais escrever isso, tá? Por fim, eu quero deixar aqui uma dica para vocês. Aqui está o livro que eu falei da cultura de oração, acho que vai aparecer em contrário para vocês. Fortalecendo a igreja que ora, né? Quando eu falei do sentido da oração, dessa questão da oração. E aí esse aqui vai para quem quer realmente estudar a Bíblia, quem tem um interesse aí um pouquinho maior. É esse livro aqui, muito bom. Entendes o que lê. É um livro de exegese de hermenêutica, mas com uma linguagem bem simples. Ele vai nos ensinar a ler a Bíblia. Por quê, amados? A Bíblia tem livros históricos, tem livros poéticos, tem cartas, tá? E a gente não lê um livro de história como a gente lê uma carta, tá? E isso é muito importante na hora da gente ler a Bíblia. Porque, por exemplo, as cartas, elas estão sempre direcionadas por um problema e apresentar ali uma solução, tá? E a gente pode trazer isso enriquece muito a nossa vida. Já os livros históricos vão nos mostrar a história do que a gente tem que aprender e principalmente daquilo que a gente não tem que fazer igual. Então, a gente não lê uma narrativa da mesma maneira que a gente lê uma epístola. Então, assim, quem gosta de estudar, e aí vão falar, né? Vamos lá, o pessoal aí que gosta de ministério de ensino, que tem esse dom, que tem mais curiosidade, esse livro aqui é muito bom.
Esse livro, o meu eu comprei pela internet, mas aqui em Três Rios eu acho que ele vende. Esse aqui eu não sei se vende aqui em Três Rios, porque eu comprei ele num box. Não tô ganhando nada para fazer a propaganda, tá? Mas fica aqui uma dica, tá? Tudo começa com a palavra, mas isso aqui são ferramentas que nos ajudam a crescer e a conhecer um pouco mais. Espero que essa aula tenha abençoado você. Espero que você, a partir de hoje, saia desse pensamento falacioso de que você não lê a Bíblia porque você não entende, porque dá para entender. Jesus veio mostrar isso, Paulo orienta isso e vários outros personagens da Bíblia também. E aí, a nossa revista ela traz aí um desafio para nós, tá? Ela nos desafia a concluir uma leitura num prazo determinado, tá? Pode ser um dos evangelhos, pode ser uma das cartas, pode ser uma parte dos textos poéticos, pode ser uma parte dos textos históricos, tá? E aí coloca assim um prazo mais ou menos um mês. Em um mês eu vou ler o livro de Atos. Em um mês eu vou ler o primeiro livro de Samuel, um livro histórico. Ou em uma semana eu vou ler a carta de Efésios, de Gálatas. Eu vou ler uma das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. E anotar os entendimentos que você adquiriu. Então fica aqui o nosso desafio para essa prática, tá? E depois, se você quiser compartilhar comigo como é que foi essa experiência, compartilhar com a igreja, manda aí um zap, manda uma mensagem pra gente, pra mim, pra pastora, ou coloca aqui nos comentários do vídeo no YouTube o que Deus fez na sua vida, o que você aprendeu, como é que isso tá te transformando. Porque a minha oração é que venha nos transformar, dia após dia. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, fica com Deus.